Olha só, meus amigos queridos, eu estou em Manresa e seria impossível, conquanto esteja chovendo e eu estou me molhando, impossível não deixar de gravar este short clip, este vídeo curto, para falar sobre o Inácio de Loyola, que ele é filho do século XV, mas na realidade foi no século XVI que as suas experiências místicas e uma experiência de conversão veio a tomar e fazer parte na sua vida. Foi em 1521 que ele, após lutar em Pamplona, ele foi gravemente ferido na sua perna. E desta ferida nasceu vida, desta ferida nasceu ressurreição, desta ferida foi um impulso para que ele pudesse ver a cura não só na sua perna, mas na sua existência, na sua alma. Ele catapultou para viver uma vida de devoção, ao ponto dele afirmar em tudo servir e amar. Em tudo servir e amar. E ele, após essa experiência em Pamplona e de conversão, ele decidiu ir a Jerusalém a partir de Barcelona, mas ele veio a Manresa antes. Nesta localização, exatamente neste lugar onde eu me encontrava, onde uma gruta, uma rocha, ele achou e ficou por 11 meses escrevendo os exercícios espirituais que ele teve, essa experiência mística, experiência dele com Deus. Jamais ele imaginou que se tornaria o que se tornou hoje. Esses exercícios que têm a ver com a meditação, com o silêncio, com a tranquilidade, com a serenidade, que nos remetem sobretudo para os pais do deserto, e esses exercícios fazem parte daquilo que é o acompanhamento espiritual, a espiritualidade que não tem os holofotes. Eu poderia fazer um curso sobre tudo isto. O fato é que, claro, existe hoje um monastério jesuíta, existe uma igreja que foi construída a partir desta rocha, e os mosaicos que foram criados e desenhados, eu ouvi por mais de uma hora uma explicação absolutamente extraordinária de cada mosaico, que representa estes 30 dias de exercícios espirituais a partir desta ferida, desta chaga que ocorre em Inácio de Loyola. E este instrutor, este facilitador estava fazendo todas as analogias com respeito ao pecado, como esta chaga também, ela parte de Deus e nasce a figura histórica de Jesus Cristo e a morte na cruz com a ressurreição que traz a cura a esta ferida, a esta chaga. E ele continuava dizendo as analogias como todos os dias, em todos os momentos, em fases da nossa existência que a gente percebe feridas e chagas, e elas são oportunidades para que a ressurreição possa vir, brotar e nascer. Ora, dito isto, foi Inácio de Loyola quem fundou o movimento jesuíta. E mais ainda, pouca gente sabe que o cofundador do movimento jesuíta foi Francisco Xavier. E ele, no século XVI, foi ao Japão. Ele sabia que deveria estar preparado, e ele sabia que, além da fé, deveria usar a razão. E tinha tudo a ver com Tomás de Aquino, a razão, a fé. E ele sabia que ele tinha, sem dúvida, saber o idioma japonês. Ele estuda o idioma japonês e há um processo de conversão. E nesta gruta que eu acabo de visitar tem samurais andando atrás de Francisco Xavier, porque muitos japoneses se converteram. No entanto, no século XVII, eles são acachapados, estes cristãos, e é uma perseguição horrorosa, de modo
que nós temos o filme Silence, o silêncio, eu não sei se existe em português, se existe em inglês, mostra essa trajetória onde no Japão a fé cristã começa a surgir, mas ela é acachapada pela perseguição, sobretudo do imperador japonês. É claro e óbvio que o budismo e o shintoísmo são extremamente fortes no Japão, mas tanto quanto, assim como no Império Romano, onde o imperador, o César, ele morria de inveja, ele não conseguia aceitar os discípulos de Jesus dizendo: Jesus é o meu Cúrios, é o meu Senhor. Eles não conseguiam, cada um desses Césares tinham este ódio contra o movimento dos discípulos de Jesus. O imperador japonês também, ele, sendo e tendo visto e tendo sido lido como Deus, começa a perseguir os cristãos de tal modo que todo este movimento no século XVII da fé cristã é dissipada, eliminada, sugada no Japão. Ora, eu deixo aqui vocês e fiz muitas imagens sobre o significado da vida e existência de Inácio de Loyola, e ele foi fundamental na Contra-Reforma. E você diz: mas meu Deus, a luta e a briga contra os protestantes da Reforma de Lutero. Sim, mas não se esqueça, não se esqueça, graças à Reforma Protestante, a Contra-Reforma surgiu para minimizar, mitigar o obscurantismo de séculos e séculos, a partir do século IV, como nós temos estudado na história da Igreja. Foi a Contra-Reforma que colocou o movimento católico no eixo, de modo que Inácio de Loyola, ele faz parte deste movimento e também da história da Igreja. É impossível estudar a história da Igreja sem falar do movimento dos jesuítas, de Inácio de Loyola, e até mesmo o fato que o Evangelho e a fé cristã, ela foi até o Japão pela primeira vez, a partir daqui, da Espanha, de Manresa, de Barcelona, como a gente diz em espanhol, deste movimento jesuíta que nasce com Inácio de Loyola e tem como seu cofundador Francisco Javier. Até a próxima.